Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem essa noite é: o céu é o meu país. O céu é o meu país. Qual é o teu país? O céu também? Não é o Brasil? Não? O céu é o meu país. Do que o céu é chamado na Bíblia? Um dos nomes é exatamente um país. Ele é chamado de país, talvez por sua grande extensão, mas ele também é chamado de cidade, talvez por demonstrar que lá haverá uma população, existe um povo numeroso. Ele também é chamado de reino por causa da sua organização. Ele é chamado de paraíso por causa da sua beleza, porque no céu vai ter as coisas mais belas, você pode ter certeza, meu irmão. Tudo que é belo, que existe na nossa natureza terrena aqui, foi criado por Deus. E é só uma gota, é só uma sombra daquilo que nos espera lá na glória, lá na eternidade. E o céu também é chamado de casa do Pai, talvez pela intimidade familiar. Você que talvez se sente sozinho, eu queria que você entendesse nessa noite: você faz parte da família de Deus. O Senhor é o seu Pai, você não está desamparado. Ele está enxergando cada um de vocês. Cada situação que você tem passado, o seu Pai Celestial, Ele tem contemplado. E é Ele que pode te socorrer, é Ele que pode te ajudar, é Ele que pode muitas vezes te levantar quando você está, só Deus sabe, né? Muitas vezes caído, prostrado diante das lutas, mas é bom ter uma mão poderosa para nos segurar, para nos guiar. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celestial e nos permite viver em família. Todos que cremos em Jesus fazemos parte da grande família espiritual. Portanto, o céu também é chamado de casa do Pai. Mas para que falar do céu? Vamos viver a vida. Viva a vida, não é isso que se prega? Para que falar do céu? Vamos viver o hoje, viver o agora. O céu, não sabe, esse negócio de ficar pensando em céu, eu já vi pregadores falarem isso, né? Não, o céu é para gente alienada, né? Fica só pensando no céu e aí não vive a vida. Não, meu irmão, nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, diz em 1 Coríntios 15:19: se é somente para essa vida, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A minha esperança, meu irmão, minha esperança maior, não está nessa vida. Portanto, eu não ligo, meu irmão, não ligo. Esses dias inclusive falaram, né? Alguém teve um sonho de que eu tinha morrido. Esses dias mataram o irmão David também, porque falaram, morreu um porteiro no Riviera Náutica. Aí falaram, o David morreu, o rapaz da Meriva, né? Aí o David falou, não, estou vivo. Aí falaram, então foi o outro, foi o pastor. Não, também não. Aí uma pessoa falou que teve um sonho lá em São Paulo, que eu tinha morrido e tal. E eu sempre falo para todos os meus familiares, eu tenho plena consciência de que eu posso morrer a qualquer momento. Meu irmão, existe idade certa para infartar? Não existe. Existe idade certa muitas vezes para ter um câncer, para morrer atropelado, um acidente? Não existe idade certa. É só você entrar no mundo que você já está sujeito a passar por algum tipo de experiência que vai te causar a morte. É só estar no mundo. Pessoas morrem todos os dias, de todas as idades. Não importa a condição financeira, a classe social, pessoas morrem. Inclusive eu estava falando esses dias, comentando com uma pessoa sobre o Steve Jobs, que era um homem bilionário, foi o criador do iPhone, da Apple. Um homem bilionário tem acesso ao melhor que a ciência tem para oferecer.
mas todo o dinheiro que ele tinha não foi suficiente para salvar a sua vida. Não foi suficiente para combater a doença, o câncer que estava corroendo um órgão do seu corpo. Então, amado irmão, a gente pode ser as pessoas mais ricas, pode ter o melhor plano de saúde, pode estar no melhor país, o mais desenvolvido que existe nesse planeta. Você pode estar na mão do melhor médico que existir na face da terra. Meu irmão, se chegar a tua hora, não vai ter ninguém que vai te impedir, te segurar. Se Deus te chamar, você vai. Então nós temos que estar preparados, por quê? Mesmo aqueles que vivem 80, 90, 100 anos, sabem que comparado com a eternidade, isso não é nada. A nossa vida é breve e passageira. E aquilo que eu sempre tenho falado aqui, vou continuar falando. Eu sei que na internet está cheio de pregador, coach, que são aqueles que muitas vezes motivam as pessoas, né? Massageiam o ego das pessoas, falando em como usar técnicas para ter uma melhor vida aqui nessa terra. Como explorar o máximo do seu potencial, usando a Bíblia, usando o nome de Jesus. E nós não abrimos essa igreja, não nos organizamos como igreja aqui para massagear o ego de ninguém. Nós nos organizamos como igreja no nome do Senhor, apenas para pregar o Evangelho. E o Evangelho não se resume, não se limita a essa vida, mas tem muito mais a ver com a vida futura que nos espera, após a nossa morte. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala, né, se a gente tem esperança só nessa vida, eu espero em Cristo, que vou ter um bom casamento, ou que eu vou conseguir um carro, ou que eu vou conseguir uma casa, ou que vou resolver os meus problemas aqui na terra. Meu irmão, tem muita gente que resolve os problemas, tem muita gente abençoada, Deus de fato abre portas, mas esse não é o objetivo principal. Nós sempre temos falado isso. Jesus não morreu na cruz para dar dinheiro, casa, carro. Jesus não morreu na cruz, meu irmão, para te impedir de ter todas as doenças. Não, eu estou em Cristo, então nenhuma doença vai me atingir. E as pessoas talvez sem perceber se iludem, achando assim, eu nunca vou morrer aqui, eu vou continuar com esse corpo para sempre. Isso é uma mentira. Nós vemos, inclusive, os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus da Bíblia, todos eles foram usados por Deus, tinham muita unção, viviam em obediência a Deus, morreram. Alguns precocemente, inclusive. Alguns ainda na juventude, perderam a sua vida, mas não perderam a sua alma, não perderam a sua fé. E eles de fato desfrutaram do verdadeiro poder do Evangelho, que é a salvação eterna. Aleluia. Então o país é chamado, o céu é chamado de país, mas também de pátria. E nós vivemos aí toda essa discussão, toda essa diversidade política, né? Por um lado vemos aqueles que apoiavam a esquerda, e por outro, aqueles que apoiavam a direita, que foram chamados de patriotas. E eu sempre aqui tentando falar, amados irmãos, o pastor Rafael também falando, amados irmãos, nós não somos aqui pessoas que vão levantar a bandeira da direita, da esquerda, nem do centro. É claro que os nossos princípios e valores são um pouco mais aliados à direita, ao conservadorismo, né, aos valores de família, claro, mas nós não levantamos bandeiras políticas, ideologias políticas da direita, da esquerda, nem do centro, porque a nossa ideologia, ela vem do alto, amém? Ela vem do céu, nós somos cidadãos dos céus, antes de ser cidadãos brasileiros. Você é um cidadão do céu. E nós aqui vamos falar sim de salvação, de vida eterna, ainda que a gente sabe, as multidões correm atrás daqueles pregadores que vão falar, você vai ser bem-sucedido financeiramente, você vai prosperar nesta vida. E aí, muitas vezes as pessoas se frustram porque acaba não acontecendo com todo mundo. E a pessoa coloca a culpa até em Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão, porque o próprio Jesus disse, Ele não disse, no mundo vocês que me seguirem vão ter prosperidade, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, Ele falou, no mundo tereis aflições.
Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Todos odiarão vocês por serem meus discípulos. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o céu é chamado de país ou pátria. Hebreus capítulo 11, versículo 14. Hebreus capítulo 11, versículo 14. Nós vamos ler primeiro na NVI, depois nós vamos ler na King James Fiel. Eu acho que não tem aí, né? Só tem a atualizada, né? Mas eu acho que é a única tradução que vai falar sobre país. Bom, na NVI vai dizer: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Ó, tem a King James. Continua. Versículo 15 até o 16. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, num único texto, nós já vemos aí o céu sendo classificado como país, como cidade, como um local onde existe um povo que pertence a esse local. Então nós não estamos aqui para amarrar o nosso burro na sombra, nós estamos aqui de passagem, porque de fato o nosso lugar definitivo não é aqui, é lá no céu. Então a Bíblia fala também sobre cidade e cidadania, inclusive no texto base, texto que nós lemos aqui inicialmente, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai falar: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente, meu irmão, e a pergunta é: nós esperamos ansiosamente por Jesus Cristo? Ou esperamos apenas pagar as contas no final do mês? Ou esperamos a aquisição de mais um bem material? Ou esperamos talvez a cura de uma doença? O que tem te causado ansiedade e preocupação? O que tem muitas vezes te impedido de dormir facilmente? Às vezes você demora para dormir porque tem preocupações. E a preocupação que você tem, e que a maior parte do tempo domina o teu coração, está relacionada com a sua espera do seu Salvador? Porque é assim que vivia a igreja primitiva, era assim que o apóstolo Paulo vivia. Eles esperavam ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente vai perceber lá na igreja de Atos, que eles eram desprendidos, né? Eles viviam uma vida em comum. Eles não consideravam nada que eles possuíssem: ah, é meu, esse aqui é meu, Deus me abençoou, então é meu. Você que dê os seus pulos para Deus te abençoar. Faça a sua parte, Deus vai te abençoar também. O que é meu é meu. Não, não tinha isso. Tudo era em comum. Eles repartiam, eles compartilhavam. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos. E na igreja, ninguém passava necessidade. É o que diz lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas por que eles agiam dessa forma? Porque eles entendiam que só estavam aqui de passagem. Que todo bem material, a traça ia corroer, a ferrugem ia estragar, os ladrões poderiam roubar. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, porque na terra os tesouros se estragam e são roubados, mas ajuntem tesouros porque o céu é o nosso país, o céu é o nosso lugar definitivo. Aleluia. Mas para que falar do céu? Nós temos que viver a nossa vida, pensar em como viver a nossa vida da melhor maneira possível. Meu irmão, se você entender a sua identidade como cidadão do céu, você vai ser o melhor cidadão brasileiro. Ou mesmo que você esteja em outro país, você vai ser o melhor cidadão do país que você quiser pertencer. Se você entender que a sua identidade é cidadão do céu, você vai amar mais as pessoas, você não vai pensar em prejudicar o seu próximo, você vai amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, nós falamos do céu não porque queremos viver trancados na igreja ou dentro da nossa casa. Não, nós vamos trabalhar, nós vamos no mercado, nós vamos até nos nossos momentos de lazer, mas com a motivação de um cidadão
do céu. Sabendo quem nós somos, sabendo a nossa identidade, nós vamos viver da melhor forma possível nesta vida. Aleluia. Pois a nossa cidadania está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 22. Olha o que diz. Hebreus 12, 22 na NVI. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Lembra que eu falei que cidade tem a ver com população? E o céu é um lugar que vai ter população de pessoas que creram em Jesus, mas também de milhares e milhares de anjos que adoram o Senhor, que declaram que Ele é santo, e nós estaremos lá também. Se nós perseverarmos, se nós entendermos que de fato somos cidadãos dos céus, somos seguidores de Jesus, nós também estaremos lá, junto com essa multidão de crentes no Senhor Jesus. Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, acompanhe comigo atenciosamente. Quem está atento à palavra de Deus, à voz de Deus, diga amém, diga glória a Deus. Diga: Jesus, eu espero ansiosamente o seu retorno. Aleluia. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aqui é a revelação do Senhor Jesus para João, um dos 12 apóstolos. Ele viu nessa revelação novos céus e nova terra, pois o primeiro, que é esse que nós temos aqui, já tinha passado. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Eu não sei quanto tempo você tem de vida, e o meu desejo é que você viva bastante. Você viva bastante na presença de Deus. Mas não adianta eu desejar, é a vontade de Deus que sempre prevalece, não é isso? Inclusive, quando o nosso colega lá de trabalho faleceu essa semana, falaram: nossa, de repente, ele estava bem, eu conversei com ele ontem, estava conversando com ele, né? E de repente, como assim? Eu falei: mas é assim mesmo, normalmente é assim. De repente, a morte pega cada um de nós de surpresa. Então, meu irmão, eu desejo que você viva muito, você tenha uma vida longa, mas nós sabemos que a qualquer momento vai chamar a nossa senha, a trombeta vai soar para nós, Jesus vai voltar para nós. Se não voltar no planeta inteiro, para toda a humanidade, vai voltar pelo menos para nós, na hora da nossa morte. Então, esse céu e essa terra que nós estamos aqui habitando, tem prazo de validade. Ainda que você viva 200 anos, o céu e a terra passarão, diz o Senhor Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus vai permanecer, a nossa alma vai permanecer, mas esse mundo que nós conhecemos já não existirá. E aqui Deus estava mostrando para João que esse primeiro céu já não existia mais. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Então muitos têm dúvida, né, sobre isso. Será que o céu vai ser aqui na terra, no planeta? Deus vai transformar esse planeta? Aí uma discussão teológica, né? A gente sabe que Apocalipse é um dos livros mais
simbólicos, com mais figuras de linguagem. Você não pode se apegar ao texto literalmente, mas o princípio que está contido dentro dele. Mas o importante é você saber que existe uma cidade celestial. Existe uma cidade que ela não tem as limitações da nossa cidade de Sales, que não tem as limitações do estado de São Paulo, do nosso país, Brasil, e do planeta como um todo. Nessa cidade, meu irmão, nunca vai faltar nada. Você sempre vai ter, lá sim, lá você pode ostentar, lá você pode falar que a sua vida vai ter sabor de mel, lá sim. Agora aqui, meu irmão, infelizmente, a maioria, principalmente dos cristãos, passam lutas, perseguições, sofrimento, calúnias, rejeição, zombaria, começando na própria família. Se eu perguntar aqui quem, quando se converteu, começou a ser perseguido pela própria família, eu sei que a maioria foi perseguido, zombado, criticado pela própria família. O quê? Você agora está indo na igreja evangélica, você virou crente? Meu Deus, que decepção, que decepção. Então, meu irmão, é ilusão acreditar que vindo para Cristo é um mar de rosas, é tudo mil maravilhas. Isso não é verdade, Jesus nunca disse isso, nenhum apóstolo pregou isso, mas a gente sabe que é pregado por aí hoje em dia. Irmão, o céu, ele também é chamado de reino, porque nós cremos que todo reino, ele é organizado. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está nos céus. Então, o céu é chamado de reino, reino dos céus. Em outro evangelho é chamado de reino de Deus. E Jesus inclusive fala, o reino de Deus é chegado até vós, o reino de Deus está em vós. E aí muitos por ouvirem textos como esse, o reino de Deus está em vós. Logo o reino não é um lugar, o céu não existe, como eu já vi até alguns falarem. O céu não existe, na verdade é o reino que já está dentro de nós. Sim, nós já começamos a desfrutar de uma sombra daquilo que nós viveremos plenamente lá na glória, lá no céu. O reino de Deus já chegou até nós, mas nós um dia vamos viver o reino de Deus plenamente, porque hoje nós vivemos de maneira um pouco limitada. Amém? Mas o reino basicamente fala sobre o governo de Deus. Deus governa a nossa vida. Nós não somos mais governados pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo, e nem somos governados em primeiro lugar pelo nosso país. Nós obedecemos às leis do nosso país, mas antes de obedecer aos homens, nós obedecemos a Deus. Amém? O céu também é chamado de um paraíso, por causa da sua beleza. Lucas 23, verso 43. Jesus falou para um criminoso que estava sendo crucificado ao seu lado: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então o paraíso, meu irmão, só para a gente entender, era aquilo que Deus planejou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Um lugar de delícias, um lugar onde eles não passavam por dor e sofrimento, nem trabalho pesado tinha trabalho, mas o trabalho era leve. Então lá não tinha doença, lá não tinha morte no Jardim do Éden. Lá não tinha roubo, não tinha violência, não tinha injustiça. Lá não tinha poluição. Eles comiam alimentos que traziam benefícios, saúde para eles. Mas eles foram expulsos do jardim por causa da desobediência. Depois da desobediência, a morte entrou no mundo. Mas a solução
se chama Jesus, o Nazareno. Jesus veio exatamente para resgatar o paraíso, o jardim, o acesso ao jardim que foi perdido na desobediência. Nós sabemos que o primeiro Adão foi aquele que acabou trazendo uma maldição para todos nós. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, a Bíblia inclusive coloca esse adjetivo, o segundo Adão, esse é perfeito. E ele entregou a sua vida para nos resgatar da maldição, do pecado, da morte e de todas as consequências que cercam o pecado. Então, o céu é um paraíso, é um lugar de delícias, é um lugar de belezas. Tudo que você, talvez hoje com acesso à internet, olhou e admirou, quando você olha assim alguns lugares, né? Nossa, que lugar paradisíaco. Tem lugares no nosso próprio país, né? No Nordeste, que você olha e fala assim, meu Deus, o Brasil é riquíssimo. Tem lugares belos. Eu até hoje não fui, quer dizer, eu fui só para Itabuna, né? Bahia. Era pequeno e não era tão bonito assim. Não era a melhor parte ali do Nordeste. Mas eu lembro que eu fui para Ilhéus, né? Numa praia em Ilhéus. Foi o único lugar que eu fui. Mas a gente vê tantos lugares aí, né? Que alguns de vocês já foram. Outros já pelo menos visualizaram. É lugares bonitos, não são lugares bonitos? Maravilhosos? As pessoas pagam caro para ir, não é isso? Mas meu irmão, não chega nem aos pés do que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. E você não vai precisar pagar um centavo, porque Jesus já pagou o preço da sua salvação na cruz, no Calvário. Você pode imaginar um lugar mais... é Cancún, é Ilhas Maldivas. O lugar mais paradisíaco nesse mundo. Não chega na unha, não chega nem perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque, só lembrando você, quem é o Criador do universo? É o nosso Deus. Você não serve um deusinho não, meu irmão, com D minúsculo. É o único, verdadeiro e grande Deus. Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele criou todos os planetas. Amém? Não apenas o planeta Terra com todas as belezas naturais. Ele criou todos os planetas. Todos os luminares, é o que diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, você acha que Deus vai fazer um céu? A gente coloca isso simbolicamente, né? Tem gente que pensa, quer dizer que no céu só vai ter nuvem? Eu vou ficar pulando de nuvem em nuvem, só cantando glória, glória, santo, santo, é isso o céu? Eu já vi até pessoas falando assim, não, eu prefiro ir no inferno, lá no inferno vai ter bar, vai ter diversão, vai ter jogo. Já vi falar esses absurdos, irmão, não sei se você já ouviu. No céu, lá no inferno vai ser mais divertido. Meu irmão, que ilusão, o inferno é lugar de castigo eterno. Choro e ranger de dentes, tormento eterno. Lá não vai ter descanso, lá não vai ter ar-condicionado, lá não vai ter água para se refrescar. É castigo eterno. E na glória, meu irmão, não vai ser só nuvem. Isso é coisa de desenho, isso é coisa de filme. No céu não é só nuvem. Meu irmão, o céu que Deus tem preparado para nós é um lugar de belezas, é um lugar paradisíaco, muito acima daquilo que a gente consegue contemplar na natureza aqui nessa vida. E Jesus disse para o ladrão, se ele cresce, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. É importante lembrar, meu irmão, que o céu vai ter Jesus, tá? Porque se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir. O principal do céu não é nem as belezas, não é nem o fato de que não vai ter morte, que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter conta para pagar, não vai ter bandido. Não, o céu é o lugar em que Jesus estará e nós o veremos como Ele é. Nós veremos a Deus face a face, a presença gloriosa de Deus. Estará de uma maneira plena, completa. Quem já sentiu a presença de Deus aqui na terra? Eu já senti.
sabe, a gente não vive de sentimento, a gente vive pela fé. Mas aqueles que têm fé acabam sentindo, vez ou outra acabam sentindo. E eu lembro de vezes que eu estava até mesmo no meio da rua e sentia a presença de Deus, ouvindo um louvor ou meditando na palavra, e a presença de Deus me tomava, e eu começava a chorar, e ficava até com vergonha, as pessoas olhando assim, e eu chorando, porque a presença de Deus está me dando um prazer tão grande. E a Bíblia fala que isso é apenas uma sombra, é apenas uma gota perto daquilo que está reservado para nós lá na glória. Então o céu é o lugar onde Deus está. Amém? João 14:1 fala que o céu é a casa do Pai, um lugar de intimidade familiar. Você vai ter mais intimidade profunda com o próprio Deus. João 14:1 diz assim: que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Meu irmão, o céu é a casa do Pai. E lá, Ele tem preparado um lugar para você. Não é um quartinho, não. A Bíblia fala de aposento, mas não é um quartinho apertado, não. Deus tem preparado para você mansões celestiais. Mas é importante nós lembrarmos que Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar para o lugar aonde Ele está agora. Onde Jesus está agora? À direita de Deus Pai, é o que diz a palavra de Deus. Jesus também está aqui por meio do Espírito Santo. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje nós podemos sentir Ele por meio do Espírito Santo. Mas lá, meu irmão, nós estaremos cara a cara, face a face com Ele. Então, sabendo dessas coisas, meu irmão, não há motivo para se preocupar, para ficar ansioso com os problemas, com as demandas dessa vida. Por quê? Meu irmão, descansa, Ele está preparando um lugar para você lá. E Ele vai voltar para te buscar. Se tem uma promessa que você pode ter certeza que vai ser cumprida na sua vida, se você crer, é que Jesus vai voltar para te buscar. Se você estiver vivo, você vai simplesmente ver Jesus voltando e te levando. Se você tiver morrido, você vai ressuscitar, é a promessa do Senhor. E ressuscitando, você vai estar com Ele, num corpo glorificado. Aleluia. Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meu irmão, se você não crê ainda em Jesus, talvez hoje é a oportunidade para você crer em Jesus e fazer parte também da grande família de Deus. Porque é de graça, você não precisa, meu irmão, não é pagar. Meu irmão, para pertencer à família de Deus, para receber a salvação e morar no céu, meu irmão, dízimo não paga, oferta não paga, você não precisa dar um centavo, você não precisa dar nada, você precisa crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Crer com o coração e confessar com a sua boca, é isso que a Bíblia orienta. É difícil isso, meu irmão? É difícil? Só acreditar. Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz para me salvar. E confessar com a boca. Você vai receber gratuitamente a salvação. O direito de ser um cidadão do céu. Um membro da família de Deus. E vai deixar de ser uma pessoa estranha, um estrangeiro. Não, vai passar a ser um concidadão dos santos. Ou seja, um cidadão junto com os outros cidadãos que já estão no céu. O céu é chamado de país por sua grande extensão. É chamado de cidade por ter uma grande população. É chamado de reino por causa da sua organização. É chamado de paraíso por causa das suas belezas. É chamado de casa do Pai por ter intimidade familiar preparada para você. Deus te chama para viver como um cidadão do céu. Deus te chama para ser um patriota, mas não um patriota do Bolsonaro, amém? Um patriota celestial, um patriota da verdadeira pátria,
O Brasil, meu irmão, é uma pátria temporária, passageira. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa definitiva. Nós estamos nos preparando para ir para o nosso lugar definitivo, a nossa pátria definitiva, que é o céu. Amém, meu irmão? Eu não sei se você sabe, mas Jesus te ama. Jesus ama você e por isso Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Porque Ele quer te levar para o lugar aonde Ele está. E sim, é um lugar além desta vida, além deste plano, além do planeta em que nós estamos inseridos. Existe um lugar preparado para cada um de nós. Se você pensar mais nessas coisas, meus irmãos, e parar de pensar nas coisas dessa vida, tenho certeza que você vai sofrer menos. Você vai ter menos preocupação, menos ansiedade, você vai descansar mais. Você fala, peraí, para que me preocupar? Deus está preparando um lugar, Jesus está preparando um lugar para mim lá no céu. Eu estou aqui só de passagem. Tudo que eu passar aqui vai acabar rapidinho, comparado com a eternidade. 100 anos, ainda que você viva 100 anos aqui, comparado com a eternidade, meu irmão, isso não é nada. Isso é frações de segundos comparado com milhões e milhões de anos, ou seja, é a eternidade. A gente fala de maneira humana, né? De maneira que dê para compreender, mas eternidade não tem fim, é simples assim. Então Jesus ama você e quer te levar para lá. Ele quer que você de fato haja aqui nessa vida. O tempo que Ele permitiu você viver nessa vida, Ele quer que você viva como um cidadão do céu. E como que vive um cidadão do céu? Como que vive um cidadão do céu? Ele paga as suas contas em dia. Ele ama o seu próximo, até mesmo o seu inimigo. É fácil isso, amado irmão? É fácil amar quem te persegue, quem te prejudica? Não é fácil. Isso é loucura. Como nós pregamos aqui em outros cultos, isso é paradoxal, é estranho, é completamente diferente daquilo que se espera. Eu vou amar quem me ama. Eu vou fazer o bem para quem faz o bem para mim. Se alguém faz o mal para mim, eu vou devolver na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Isso aí é judaísmo, é a antiga aliança. Nem mesmo o judaísmo moderno prega isso. Isso é o judaísmo antigo. Agora, a nova aliança, a graça de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, te capacita por meio do Espírito Santo, porque eu sei que na sua força você não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer o bem para quem me prejudicou. Mas na força do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer o bem. Significa que você vai ter que conviver com pessoas que vão te fazer um mal. Não significa, meu irmão, que você vai ter que, morrer de amor, no sentido sentimento. Não, muitas vezes a sua vontade é esganar, a sua vontade é dar um soco, mas movido pelo Espírito Santo, você vai fazer o bem. Você vai fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar a religião, sem olhar o que a pessoa fez, sem olhar os defeitos da pessoa, você vai fazer o bem, porque é assim que age um cidadão do céu. Aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus, exerce misericórdia. Aquele que foi alcançado pela graça, tem graça. Tem graça, acaba fazendo favores, dando presente que as pessoas não merecem. Quem está entendendo essa mensagem? É uma mensagem fácil? É uma mensagem gostosa? Nem sempre. Seria melhor falar assim: meu irmão, Deus está me mostrando aqui que você vai receber uma chave. Receba a chave, quem crê é só levantar a mão que vai receber a chave. Né? Seria muito mais fácil. Tenho certeza que essa igreja estaria muito mais lotada se a gente fizesse esse tipo de coisa. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho fala não sobre essa vida, mas sobre a outra vida. Jesus disse, para nós finalizarmos, Jesus disse no Evangelho de Mateus: aquele que quiser preservar a sua vida aqui neste mundo, vai perder a vida no outro. Mas quem estiver disposto a abrir mão dessa vida, até a perder a sua vida nessa vida, vai achar a verdadeira vida no outro mundo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.